Aleluias, glória a Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas. Aleluia, enche as nossas vidas. Enche-nos com teu poder, pois de ti queremos ser. Espírito, enche nosso ser. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, as nossas mãos queremos levantar e em louvor te adorar. Aleluia, glória a Deus. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar para vocês. Quem, Lilian, você vai apresentar? Você vai entender comigo. Tem esse livro que eu ainda não falei dele para vocês. 365 Dias para Amar. É da pastora Thalita Pereira. Eu a conheci, ela no início do seu ministério. Ela até autografou aqui. Claro, né, gente? Ela não me conhece, ela não me lembra. Foi na igreja ABV, no congresso que eu fui, não é? Dos pastores Misael e Hebraina. Minha pastora, mas acho que ela não vai ouvir. Enfim, eu conheci na minha jornada esses pastores que hoje não estão mais na igreja ABV. Eles abriram uma igreja que é acolhidos em amor. Já fui para vários congressos, inclusive eu já fui para um congresso que eu passei a conhecer essa igreja através de Lilian, né? Se você ouviu o vídeo anterior, Lilian, alguém que eu vendi um carro e ela me fez um convite. Inclusive, ela não podia ter filho, ela não podia gerar. Eu conheci presencialmente em um congresso lá, a pastora Camila Barros. E eu me lembro, né, ela ali na frente com as mãos no ventre. Hoje Lilian tem 2 filhos. E tá disposta a ter mais, deixar Deus servir o ventre dela, né? E ali ela pôs a mão e o poder de Deus operou em seu ventre e ela gerou, e hoje ela já tem 2 filhos. A pastora Camila ali, guiada pelo Espírito Santo de Deus, orou e o poder de Deus operou no ventre de Lilian, a minha amiga. Então eu sempre vi os milagres que Deus ele pode fazer na vida das pessoas. Então essa palavra aqui não é por acaso, é porque eu não sei em que área física do seu corpo você foi assolada ou assolado. Porém o Deus que você serve é um Deus que conhece esse corpo. Foi Ele que criou esse corpo, foi Ele que teve a ideia. Ele conhece cada célula, como ela se... Deixa eu encontrar a palavra. Como que ela se multiplica dentro de você e dá esse tecido, não é? Para nós. Então ele conhece o corpo e ele tem poder sobre esse corpo para restaurar, para renovar, para fazer infinitamente mais do que eu ou você pensamos. E aí o Espírito Santo está me trazendo, né? Que teve um vídeo que a gente fez uma oração bem forte, que não é de Lilian. Fico feliz em estar trazendo as palavras de Deus, não é? Porque eu amo Jesus, estou aqui por causa dele. Então, aquela oração especificamente foi igual a Ezequiel. Eu recebi ela quando eu fui dormir. Deus me disse como eu iria orar. Eu dizia, Pai, se você quer que eu faça realmente isso em público, né? Porque assim, eu estava orando, ele me deu a oração e eu orando, né? Aqui, usando as minhas faculdades mentais, usando as minhas memórias, todos os utensílios do templo, ele estava orando, falando comigo ali naquele momento. Então, inclusive, foi ele que disse 5 filhos no ventre da minha irmã, para eu falar dessa maneira mesmo. Não foi eu que escolhi 5 filhos, não foi da minha vontade, mas deixa Deus se servir do teu ventre. E então ali ele me deu aquela oração. Então quando eu fui gravar o vídeo no dia anterior, no dia depois,
Quando eu estava na administração, então aí ele trouxe a oração e eu só falei aquilo que ele já tinha falado para mim. Não é? Porque eu tenho fé. E essa minha fé ainda tem que aumentar, e a sua também. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Nós podemos não compreender as coisas. Você pode não compreender. Eu recebi uma visita na minha casa, eu fui fazer exame de sangue. Por quê? Porque eu tenho que fazer o exame de sangue. Você não precisa fugir do que o laudo vai dizer. O laudo não precisa destruir você. Ah, Lili, mas eu não tenho fé porque o laudo é muito ruim. Então diga isso para Jesus, ou você acha que ele não sabe? Você é filha, você é filho, e ele é o Deus que criou todas as coisas. E o sacrifício da cruz, o sacrifício em Jesus, que Jesus fez. Você acha que não existia naquele tempo várias pessoas que tinham fluxo de sangue? Mas aquela mulher, ela decidiu se movimentar e buscar. A mãe que queria muito que a filha fosse liberta dos demônios, ela ficou clamando pela expectativa nesse nome, por a única solução do seu problema nesse nome. Jesus era o único que podia expulsar aqueles demônios da vida da filha dela. Então eu não sei aonde os demônios estão. Se está na sua casa ou na vida de quem você ama. Mas eu oro em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Porque dependendo de como esta filha e este filho estiver, talvez esteja sem voz para clamar. Mas tu não nos amasse porque somos perfeitos, mas enviasse o perfeito. E a nossa fé nele nos faz orar. No nome de Jesus, expulsa esses demônios, essa turbulência da casa dessa filha, da casa desse filho. Pai, no nome de Jesus, da vida daqueles a qual ela ama, da qual ele ama. Pai, em nome de Jesus. Traz paz para esse lar. Traz ordem mental para essas mentes. Em nome de Jesus. Eu repreendo no nome de Jesus toda perturbação, todo mal-estar, toda confusão mental, todo emaranhado mental, como fala minha irmã. Glória a Deus pela vida daqueles que têm obedecido e trazido as palavras de Deus. Eu oro no nome de Jesus. Seja liberta, seja liberto no nome de Jesus. Porque nós cremos nesse nome. Aleluia, que oração linda, Espírito Santo. Porque tu conheces as vidas daqueles que irão ouvir as palavras de Deus, que geram em nossa mente fé, esperança. Então eu não sei quem está perturbando, quem está te desorientando, quem está te levando, mas eu oro em nome de Jesus pela tua vida. Aonde o diabo teve legalidade para entrar, para fazer morada, sai agora em nome de Jesus. E essa vida seja liberta, essa mulher seja liberta, esse homem seja liberto, no nome de Jesus. Glória a Deus, Pai, por estas palavras. Liberta. Que este e esta não tenham o mesmo final que Judas, mas que venha se arrepender, buscar o perdão em Jesus e abandonar os pensamentos errados, os raciocínios para o mal errado, e venha se humilhar na tua presença e dizer: socorre-me, Jesus, socorre-me, Jesus. Que eles não tenham, meu Pai, em nome de Jesus, sendo hoje templo da morada do próprio diabo, que eles possam, Pai, no nome de Jesus, se arrepender. Eu repreendo no nome de Jesus. Sai agora no nome de Jesus. Abandona essa vida agora no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Limpa essa casa, Jesus. Faz a obra que nós não conseguimos fazer com a nossa carne, porque somos tão egoístas, tão maus. Nós não somos bons, mas aquele que é bom, aquele que é amor, decidiu nos amar, decidiu nos redimir, decidiu nos resgatar. E é no teu nome que eu oro no teu nome, porque só é possível no teu nome. Tudo que eu sou hoje é por causa do teu nome. A minha evolução hoje é por causa do teu nome. É teu nome me protegendo, é teu nome me limpando, é teu nome me libertando, é teu nome me salvando. Então protege-nos do maligno, porque verdadeiramente queremos o céu. Oh, Jesus, eu oro em nome de Jesus. Eu oro em teu nome, Jesus. Aleluia, nosso advogado. Eu oro em teu nome para que possa acessar
e proteger essas vidas para que elas possam se predispor, dar energia ao seu corpo, renova as células do seu corpo, empurra, ajudas em nome de Jesus, para que elas possam buscar mais das tuas palavras e estar consciente das tuas palavras. Salva-nos, Jesus. Salva-nos, Jesus. Só tu pode nos salvar. Protege-nos do maligno. Guarda-nos, esconde-nos. Busca as ovelhas perdidas. Não nos abandona. Não desiste de nós, porque reconhecemos o quanto nós somos imperfeitos. É em teu nome que eu oro. Amém. Aleluia, irmão. Já falei aqui, né? Eu não falei também da missionária, né? É de Meia. Ela fala muito do reino espiritual. São pessoas que me ajudaram e que, nesse momento, né? O Espírito Santo, ele me deixa compartilhar, né? Ele vem dizendo aí os nomes. E você tem que aumentar a consciência das suas palavras. Quando você for ouvir as palavras de Deus, caso os seus irmãos... Porque nós temos que ter consciência da palavra. Quem são esses? Esses são aqueles que jogam a corda para você sair do poço. Esses são aqueles que tiram a pedra. Tirem a pedra, Jesus disse, do túmulo de Lázaro. Esses são aqueles que ajudam a tirar as faixas. Mas Jesus quer a nossa independência de seres humanos e dependência totalmente de Deus. Totalmente de Deus. A sua mente tem que depender totalmente de Deus. E nós iremos falar sobre algumas coisas que o Espírito Santo me deixa trazer. Então, se seus irmãos errar, perdoe. Cuidado no que o seu ventre tem gerado, no que sua boca tem falado. Não é? Deus me traz com uma palavra de exortação para nossas vidas. Então, a Ruth Catala também, né? Uma grande mulher de Deus também. E eu já falei, né, da Nitesca Alves. Ela faz live, irmãos, de segunda a quinta, às 8 horas, todos os dias. E eu oro em nome de Jesus pela vida dela. Aonde nós fomos tentadas, aonde foi grande a luta para afetar toda a nossa massa cefálica, toda encefálica, toda a nossa saúde dos processos cognitivos e saúde mental, que agora possa superabundar a cura, a restauração, a renovação, e que o imaginável, que eu e ela nunca pensou, possa Deus trazer sobre este corpo. Para quê? Para ela gerar muitos livros, gerar mentorias e muitas mulheres serem levantadas pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo testemunho da sua história, da sua fé em Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela ainda não tem livros, ainda porque ela vai começar a gerar mentoria e livros. Não só para essa geração, eu e você e todos aqueles que serão alcançados pelo ventre dela, usando para a glória de Deus. Pelo ventre dela, pelo templo dela, usando para trazer as palavras de Deus e aquilo que do Espírito Santo está sendo gerado. Porque ela é uma mulher de fé, de perseverança, que fica mesmo diante de tantas perseguições e de falas. Porque isso acontece. Tá falando as palavras de Deus e realmente é Deus que tá mandando falar? Então vai, porque você tá mexendo no reino que quer que as almas se percam. E quando nós falamos as palavras de Deus, então uma pessoa que está pensando em se suicidar, ouve Deus falar e permanece por mais um dia vivo e viva. Então é como ela fala, né? Ela diz, aonde Deus falou para ela, é algo assim, que ela viva, eu não lembro exatamente a fala, mas é como se ela viva, ela fizesse mais estrago, né? Ou seja, a gente vivo e a gente falando as palavras que Deus está fazendo eu e você ouvir, Ezequiel. Então a gente faz aquilo que estava antes perdido,
disperso, separado, se juntar e ganhar vida no nosso poder de carne e sangue? Será que Ezequiel, eu, ela, você tem algum poder sobre as circunstâncias? Não. Mas somos obedientes, cremos no nome de Jesus Cristo, porque essa obra é a obra da cruz. E você vai ver a palavra que Deus ele coloca na minha boca, porque muitas vezes parece que estamos querendo ter uma vida onde desqualifica o que Jesus fez na cruz. Parece que eu e você somos capazes de fazer alguma coisa e nós não somos. As palavras de Deus provam isso, que Jesus precisou morrer por mim e por você e ressuscitar. Olha o poder de Deus sobre o corpo, olha o poder de Deus sobre as feridas, olha o poder de Deus sobre o sangue. Eu não sei que feridas te causaram, eu não sei que dor você está enfrentando, mas está perseverando porque você crê na ressurreição, você crê na restauração, você crê na renovação, você crê na cicatrização que não vem do físico, que não vem dos homens. Então você vê ali José de Arimateia pegando o corpo de Jesus. Então quem é esses que eu estou apresentando? É esses. Você está ferida, você está ferido e eles pegam o teu corpo e eles colocam ali e ajudam a tratar. Já falei de Roberta Sara, eu tenho um testemunho muito lindo que foi da vida dela e que o Espírito Santo me levou, porque ela conta um testemunho onde ela tinha, eu acho que era um trauma, tá? É porque já faz tempo, então eu não lembro exatamente as coisas, mas tinha algumas coisas que marcou, que parece que umas crianças deixaram ela presa no porão escuro, e aí ela vai lá, não é? Ela vai lá com o Espírito Santo, imagina, né? Porque nós temos esse poder, essa predisposição no nosso organismo de imaginar de que estamos no ambiente. Não é? Porque o seu cérebro, ele é atemporal. Então, se você imaginar aqui que alguma coisa lá da infância, pronto, eu fiquei muito sozinha, mas eu começar a imaginar que eu estava com meus pais, ele não vai dizer assim, é verdade, é mentira, entende? Basicamente disso. Ele não vai, não, isso é passado, isso é futuro. Não, eu posso imaginar e... Alguns falam essa palavra ressignificar, né? Mas eu gosto do que as palavras de Deus diz, né? Que nós experimentaremos essa transformação na nossa vida pela renovação da nossa mente, pela renovação da nossa maneira de pensar, de raciocinar e de usar a nossa inteligência. E isso não é uma obra carne e sangue, mas é gerado do Espírito Santo de Deus, que mora dentro deste templo e que usa este ventre para falar comigo e com você. Sim, ele usa as memórias, ele usa para poder você se comunicar com você. Você é um ser humano e não deixou de ser um ser humano. Então, eu glorifico a Deus pela vida destas pessoas. Então, tem a missionária Rita Rodrigues, gente, ela é uma bênção. Ela faz live, né, todos os dias, às 15 horas. É uma mulher de Deus, traz as palavras de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. E nas ministrações que eu ouço dela, ela não coloca você em mau caminho. A própria palavra de Deus diz que vai existir os falsos profetas e que o próprio Deus vai cuidar deles. Então, se você é alguém que é usado por Deus realmente, é chamado por Deus e tem consciência dos falsos profetas, ao invés de ficarmos tentando matarmos uns aos outros, por que a gente não usa a nossa boca para trazer aquilo que Deus está falando? E aí aqueles que estão sendo enganados mentalmente por falta de entendimento, por estarem com suas mentes adoecidas, porque o próprio Deus, ele fala para Ezequiel. Ele diz o quê? Ele diz, Ezequiel, fala, mesmo que eles não queiram te ouvir, mesmo que rejeite a minha palavra mentalmente, porque na verdade eles não querem ouvir o próprio Deus. Não é pessoal. Não é, pessoal. Então, se nós temos consciência do aumento dos falsos profetas, aqueles que têm sido chamados por Deus deviam fazer o quê? Ficarem brigando, aonde o próprio Deus diz que é Ele que vai tratar com os falsos, com aqueles que diz assim, diz o Senhor, com aqueles que estão usando o seu nome.
Porque isso é tudo distração terrena. Para querer o quê? Distrair a nossa mente, que está conectada no céu, não está mais aqui. A gente não anda mais pela visão, a gente anda por fé, a gente anda pelo aquilo que o Espírito Santo diz. Então, quando nós estamos realmente evoluídos mentalmente, a gente não anda mais pela visão, porque essa visão e esse cérebro, eles te entregam mensagem, eles traduzem situações. E se nós continuarmos a andar pela carne e sangue, podemos fazer decodificações de mensagens erradas pelas vestes. Ananias e Safira. Quem revelou a Pedro? É esse convite de Deus para mim e para você, para andarmos além da nossa visão, mas andarmos guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Quantas coisas o Espírito Santo tem falado a você, mas você não tem dado ouvido. Quantas coisas ele tem nos falado. Veja, eu estava bem de saúde, mas teve uma prova que Deus disse, você não vai fazer. Você vai pagar uma segunda chamada. E por obediência, eu não entendia nada, eu disse, vou fazer uma prova, tô bem de saúde, não tô com atestado, mas Deus disse, você não vai. E eu obedeci. Pois saiba que o diabo veio na minha porta, mas ele não entrou. Por quê? Porque Deus usou justamente como eu tinha perdido, né, esta prova, então eu estava inserida para estudar, para fazer a segunda chamada. Então eu não podia realmente fazer algo, não é? Então ali houve um impedimento, um livramento, porque Deus é um Deus de livramento. Então a gente precisa confiar em Deus, naquilo que o Espírito Santo tem sido gerado. Agora, se eu tivesse andasse na minha carne e resistisse ao que o Espírito Santo, e isso é uma aprendizagem. A cada vez que o Espírito Santo vai falando, e tem coisas que você diz, né? E eu vivi muito de livramento por esses dias, e dessa vez Deus me fez ver os livramentos, e eu glorifico a Deus pelos livramentos que Ele trouxe para a minha vida. Aonde o adversário, né, onde Judas, ele vem. E ele não vem só. Mas Deus, ele é Deus de livramento contra as obras do diabo. Porque Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então eu não sei que tipo de obra está sendo trazido para o ambiente que você está. Mas no nome de Jesus será destruído. No nome de Jesus será destruído. Tenha de nós misericórdia, Jesus. Destrói a obra do maligno que começou. Destrói a obra do maligno que está trazendo vergonha, dor e sofrimento para esta família, para este ambiente, para este lar. Mas ressuscita-nos, restaura e cura as suas feridas. As marcas que têm ficado de toda esta situação, Jesus. É em teu nome que eu oro e é em teu nome que eu te peço. Então Pedro, ele tem ali a coragem. Por que você deixou? Mais ou menos assim, porque o Espírito Santo não tinha falado essa palavra antes. Que o diabo enchesse o seu interior com mentiras. A Bíblia diz que Judas, ele foi induzido pelo diabo na sua mente. Quando ele decidiu fazer, o diabo entrou. Então veja, nós podemos deixar com que o diabo nos encha de mentira contra as pessoas. Porém, o Espírito Santo, ele revela. O céu revela. Então Deus quer esse relacionamento comigo e com você. Aonde não andamos mais pela vista. Aonde não andamos mais pela aparência. Onde o outro está mostrando que está participando da obra. Engraçado que a própria palavra diz, que o Espírito Santo me traz agora, naquele versículo que fala, né? Onde as pessoas se tornarão mais amantes de si mesmo, egoísta, é que essas pessoas terão uma aparência. Deixa eu colocar aqui o versículo.
Porque 2 Timóteo 3, 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ó a carne aqui. Então essa pessoa não anda pelo Espírito, que é a palavra que nós iremos ler, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Já a gente lê, tá? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque os amigos de Deus andam por fé, né? Não andam por vista, andam pela palavra, andam pelo aquilo que Deus fala, confiam nas suas palavras e aceitam, né? Então, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, eles têm a aparência de piedade. Então, veja, o que é que Ananias e Safira? Mas Deus revelou, porque Deus revela a seus servos. Então, pessoas que chegam na sua frente com a aparência de piedade, mas revelam que estão mentindo. Revelam que estão com seus interiores cheios de mentira do próprio diabo. E aí, como você fica dessa situação? Você vai agir... Tem uma ministração bem antiga de uma irmã minha que ela fala assim, né? Que às vezes nós queremos ser bonzinhos. E que Deus nos chamou, se eu não me engano, foi assim, para ser justos. Ou seja, a gente quer ser mais bonzinho do que o próprio Deus. É algo assim. Então aqui não é algo que Pedro decidiu, decifrou com seu servo, olhou para a aparência e disse assim, tá mentindo. Não, é algo que o Espírito Santo revelou. E ele precisava confiar e confrontar o mentiroso e a mentirosa que veio até eles com as suas mentiras que Satanás colocou dentro deles. Então ele ali confrontou, porque eles mentiram para o próprio Espírito Santo. Não foi para o homem, não é para mim, para você. Então eles terão uma aparência de piedade. E se você não andar pelo Espírito, vai cair. Mas veja quais as obras dele. Veja, são sem amor, como os bons. Eles mais amigos dos deleites, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis. Um filho de Deus não é assim. Um filho de Deus até quer falar, até quer dar a resposta. Por quê? Porque a carne ainda está aqui. Então ela quer reagir. Mas por amar a Deus, irmão, se não amar a Deus, por isso que ele tem que estar em primeiro lugar. Por amar a Deus, ele não responde à afronta, à calúnia, à difamação, às mentiras. Porque tudo isso são obras para tentar nos parar. Por quê? Porque se verdadeiramente o que sai da sua boca vem de Deus, o diabo não pode parar. Então ele vai querer parar você. Para quê? Para você não falar. Ezequiel, fala. Fala as palavras de Deus. Põe para fora as palavras de Deus. Então precisamos amar a Deus. Por quê? Porque as trevas se levantam contra aquilo que é de Deus. Irmãos, o Éden, que lugar perfeito é aquele? E ele encontrou como enganar Eva. Não somos melhores do que elas. Nós estamos hoje onde estamos por causa do Filho de Deus. É só por causa de Jesus. Nós não estaríamos evoluindo dessa maneira sem Jesus. Não. Com o Espírito Santo que o Pai, olha para aí como Deus quer tanto você. Porque Ele te amou e Ele enviou o Filho. Ele ainda enviou o Espírito Santo para te guiar, para gerar esse Filho. E nós estamos protegidos. Lucas fala disso, irmão. A gente não pode
Eu não sei se a palavra é descredenciar, mas eu acho que é isso. A obra de Deus. Deus foi muito claro quando ele falou com Maria. Vamos ler lá essa palavra que o Espírito Santo está trazendo. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que você está gerando vem de Deus. O filho que o Espírito Santo está em você, está gerando. Deus está protegendo. E o poder dele está em você. Aleluia, glória a Deus. Veja, lá em Lucas 1, verso 35, eu vou te dizer o que Deus falou para mim. O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti. Quem está levando a gente a retornar à origem, à restauração? Quem? O Espírito Santo, que veio para realizar a obra e recebeu de Jesus e fala e anuncia o que nosso Pai fala, falando numa linguagem para eu e você entender. Então ele está nos levando. Veja, o anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Então me diga, que obra aqui Maria participou? Que obra aqui Maria participou? Ela teve que alimentar o corpo dela, não é? Veja, mas Deus está deixando muito claro: descerá sobre ti o meu Espírito Santo. E o meu poder e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então será que essa Lilian hoje, essa filha de Deus maravilhosa, é gerada da carne e sangue? Se o Espírito Santo não tivesse comigo, se Jesus não tivesse obedecido ao Pai até a morte, então por que eu sou essa pessoa hoje? Essa filha maravilhosa, por causa de Jesus, por causa de Deus, por causa do Espírito Santo e do seu poder. A minha carne não colabora com nada. E você vai entender. Mas ela está sendo, como a minha irmã fala, ela está sendo subordinada à vontade de Deus. Ou seja, Paulo fala, né, que ele crucificou a carne e também crucificou o mundo. Então Paulo, ele fez muitas escolhas, muitas. E é por isso que é muito bom ler as palavras de Deus. Sempre que eu leio as palavras de Deus, eu creio no que está aqui. Se ele está dizendo que crucificou, ele está dizendo para mim: crucifique sua carne. Crucifique coisas que até são lícitas, mas crucifique. Porque são coisas que não edificam, são coisas que não constroem. Tenha na sua consciência o céu. Então a palavra de Deus suscita isso em mim. Como o céu é importante. Que eu não devo esquecer que corrida eu estou correndo. A corrida, eu quero entrar no céu. Eu tenho que guardar a minha fé em Jesus Cristo. Porque o que vai me fazer entrar é a fé nele. Não é as obras. Não somos justificados pelas nossas obras. E nós iremos falar disso. Porque num dia, irmão, no dia que você fala uma palavra e você tem dentro de você: não, eu sou bom, eu sou boazinha. Ali você falou uma palavra que não devia. Então você crê, não é? Foi algo inconsciente, foi algo que você estava numa situação bem difícil e não prestou atenção e falou: Pai, me perdoa. E se puder, pede perdão a pessoa, se estiver próxima, se tiver ainda acesso. Se a pessoa não perdoar, é com a pessoa. Mas você faz aquilo que as palavras de Deus te indicam: se reconcilie com seu irmão antes de entregar a sua oferta no altar. Então você faz lá, falando com as palavras de Lilian, tá? Mas é o que a palavra diz. Então você vai lá e se reconcilia com seu irmão. E as palavras de Deus, ela nos orienta a isso. Não vamos... parece até que somos capazes sem Jesus. E a palavra vai dizer para você que não. Que se Deus não estivesse conosco, nós seríamos destruídos. Estaríamos condenados. Então eu estou aqui no nome de Jesus, porque Deus me trouxe aqui para lembrar a mim e a você
que tudo que eu e você somos, aonde estamos, o que conquistamos e o que evoluímos, não é obra da carne minha e sua. É obra do sacrifício de Jesus na cruz, que libera sobre nós poder, que nos tirou da escravidão e do poder da morte. Ele venceu a morte. Então não desqualifique a obra de Jesus, porque eu só estou de pé por causa dele. Então nós cremos que ao errarmos, nós pedimos perdão, abandonamos, e a nossa fé, a nossa expectativa está em Jesus, de que ele nos salva, de que ele nos dará o acesso ao céu. Por quê? Porque o próprio cérebro, ele te condena. Nós lembramos mais dos pecados a qual hoje temos consciência de que pecamos contra Deus, de que fizemos diante dos seus olhos aquilo que não o agrada, do que dos momentos felizes que nós temos nessa terra. Então o próprio sistema, o próprio organismo, ele vai querer te condenar. Ele vai querer, e se você se submergir a ele, se você reverenciar o que ele está dizendo e não colocar a sua fé na sua mente, Jesus me salvou e perdoou. Você precisa crer, isso é fé. De que está perdoado, de que Deus não se lembra mais, de que Deus quer você no céu. Ele não entregou qualquer coisa por você. Ele entregou o próprio Filho. E aí mostra o quanto ele quer que você chegue. Então os irmãos dentro da igreja podem te rejeitar, te abandonar, estarem fazendo você se sentir culpado, porque quanto há dentro da igreja que abandonaram, mas que violentaram crianças ou pessoas? Quantos estão dentro da igreja que praticaram roubo, mas que abandonaram, alcançaram de Deus misericórdia e estão buscando uma outra vida? Mas dentro da igreja se sentem inferiores por causa daqueles que são religiosos ou que nasceram dentro de uma família cristã e se gloriam das obras, das práticas, como se houvesse neles algum poder humano para fazer algo para Deus, porque foi assim que Deus falou comigo, e nós vamos ler a palavra. É Ele que me autoriza a falar desta maneira para mim e para você. Acaso você que nasceu num lar cristão, os seus pais poderiam lhe dar um ambiente melhor do que Deus deu para Eva e Adão? E que o próprio diabo conseguiu ter acesso e trazer dor, sofrimento para a vida deles? Não, irmão. Você, seus pais não são melhores do que Deus. A Bíblia diz: todos pecaram. Todos estavam destituídos. O único que fez com que eu e você tivesse acesso a Deus, a salvação, o céu, tivesse essa chance, o nome é Jesus Cristo. O nome é Jesus Cristo. Você não poderia ter a vida que tem hoje se Deus não tivesse protegendo você. Se Deus não tivesse com seu poder, com a sua sombra cercando você, para você evoluir, para você falar as suas palavras, para você anunciar as suas palavras. E a palavra de Deus vai dizer isso para mim e para você. Então a palavra está sendo clara. Maria, vai descer sobre ti o meu Espírito, o Espírito de Deus. Ó a obra aí. Ó a obra. Para ninguém se gloriar. Para ninguém se gloriar. Mas Deus me traz aqui com essa palavra de exortação para que nós voltemos a... Porque a nossa carne, ela é tão... que nós podemos acreditar que somos bonzinhos. Fazemos hoje coisas boas por causa de Jesus Cristo. Por causa do amor de Deus depositado dentro de nós. Então é o frutos do Espírito gerado dentro de nós. A carne não colabora. Ela é egoísta. Os próprios estudos diz, o quanto que o cérebro ele é egoísta, ele quer reter a energia, ele trabalha para ele mesmo, ele não trabalha para o que você quer, ele pensa só nele, o próprio organismo. Pesquise aí. Então o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria, lá no Cântico de Maria, fala no verso 48... porque ele atentou para a humilde condição de sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lá no verso 51. Ele realizou com o seu braço atos poderosos. Quem realizou com seus braços atos poderosos? Irmão,
é o Filho do Todo-Poderoso, sem pecado, na cruz, deixando suas vestes ser rasgadas, a vergonha, o escárnio das pessoas por causa de mim e de você. Ele é o nosso parente que se colocou no nosso lugar por amar o Pai. Por amar ao Pai. E aqueles que o Pai deu para ele, ele amou até o fim. Então, como o meu pastor falou, Jesus escolheu o sofrimento. É bom a gente ouvirmos uns aos outros, que traz um discernimento, um entendimento da palavra. Eu gosto muito. O nome do meu pastor é Pastor Elias. Ele não tá gravando, ele gravava antes no YouTube, mas ele deu uma parada. Por isso que eu não coloquei o YouTube dele aqui ainda. Mas creio que ele tem muito para ensinar das palavras de Deus. Não é assim como Paulo. O conhecimento que Paulo teve foi usado poderosamente pelo nosso Pai. Então ele é um escolhido de Deus para levar, para ensinar as palavras de Deus. Então essa habitação do Espírito Santo na vida dele, onde o reino espiritual, assim como se comunicou na vida de Paulo, assim também fará na vida dele, no nome de Jesus. E Deus me traz agora com esta palavra sobre a vida do meu pastor. É Lília não, é o céu revelando agora, e eu só estou crendo e falando, porque eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus que operou esse milagre na minha vida. E quem é você, Lília? Uma pobre em espírito, uma doente. E Jesus veio por causa de mim. Então não é fácil falar essas palavras. Sabe por que não é fácil? Porque no fundo a nossa carne quer ter a aparência de piedade, quer ter a aparência de bonzinho, quer ter a aparência, mas Jesus diz, sendo vocês maus. Saiu da boca do próprio Jesus. Sendo vocês maus. Então quer dizer que a obra que eu realizo de boa hoje é porque o Espírito Santo de Deus em mim frutificando. Então eu estou dando outros frutos. Por quê? Porque Jesus está em mim. Eu estou em Jesus e as palavras de Jesus estão em mim. Então agora eu dou fruto. Porque o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis dar fruto. Então como é que nós podemos achar na nossa mente que a nossa carne pode fazer algo de bom? Aonde Jesus disse, vocês sendo maus. Aonde Jesus disse, bom é Deus. Então, se ele disse bom é Deus, significa que eu e você não é bom. É isso que a palavra está dizendo. E isso você tem que ter dentro de você. Mas a obra que nós realizamos melhores hoje, por causa de quê? Do amor de Deus, do sacrifício de Jesus da cruz. Oh, aleluia. Glória a Deus por essas palavras. Parece que somos capazes de alguma coisa, a nossa carne tem acreditado. E eu vou trazer a palavra que o próprio Deus me mostrou. Só vou terminar de ler a palavra de Maria. A palavra que fala do cântico de Maria. Ele realizou com o seu braço atos poderosos. Então essa alma entende. Não foi eu. É o Deus agindo, é Deus fazendo, é Deus operando. Dissipou os soberbos, orgulhosos, arrogantes, nos pensamentos do coração. Dissipou os soberbos nos pensamentos do coração. Com o quê? Ele realizou com o seu braço atos poderosos. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Então, a palavra de Deus lá em Juízes 16:20, vamos ler várias palavras, pega um caderno, para o vídeo, pega um caderno. Sempre que você for ler, você pode fazer isso se quiser. Juízes 16:20. Foi a palavra que a gente vai chegar, tá? Tô aqui em obediência, eu vou falar tudo que o Pai mandou eu falar, porque ele disse, eu se responsabilizo. Só obedece, só crê. Como é que Ezequiel tá no meio do vale, cheio de ossos? Senhor, só tu sabes. Mas eu vou reproduzir aquilo que tu falaste. E a testemunho disso, não é? Deus é tão maravilhoso. Eu fui afetado por 2 semanas veementemente nas células do meu corpo. E eu senti isso. Não é? Mas teve uma questão espiritual que o Pai me revelou.
depois de passar por todo o processo, eu disse, meu pai, isso é coisa do corpo ou foi algo espiritual? E ele me mostrou em sonho algo. Então, ouça. Aí eu marquei, né, porque eu fui pra minha ginecologista para saber como é que tá as minhas taxas. Você precisa saber, porque há coisas que já estão disponíveis, porque o próprio Deus, isso é crer mentalmente, tá? Já deixou disponível ao conhecimento do homem, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Mas assim como a minha irmã, ela me lembrou, eu comecei a profetizar sobre mim mesma e a lembrar a mim mesma, porque eu creio na palavra que o próprio Deus colocou na minha boca, que Ele vai fazer o imaginável e o impensado sobre o meu corpo, sobre as células do meu corpo, sobre a saúde dos meus processos cognitivos, sobre a saúde da minha mente. Eu creio no nome de Jesus, então eu creio na palavra que vai se cumprir, embora eu tenha passado 2 semanas de uma tal forma que eu estava sem força e a vontade física era de ficar em cima da cama, porque eu estava totalmente sem energia e sofrendo muito aqui na parte dos processos cognitivos. Eu não estava conseguindo lembrar de coisas mais pontuais, assim, mais técnicas, de coisas mais técnicas, não é? Eu gosto bastante de ler, eu sou muito a favor da vida da solitude, eu sempre fui assim. Mas passei muitos anos não me aceitando. Já tentei me encaixar e Deus não deixou. Deus me trouxe livramento. Já achei que eu era normal, porque as pessoas fizeram eu acreditar nisso. Então, é uma obra muito linda de Deus na minha vida. Eu tô salva por causa de Deus. Por causa de Deus. Por causa daqueles, né? Que iam passando na caravana, enquanto tinha ali os irmãos jogando José no poço. Por causa daqueles que tiraram a pedra e Jesus deu a vida e outros ajudaram a tirar as faixas. E voltando ao negócio de Roberta Sara, que o Espírito Santo vem me lembrar agora. Então, pela experiência que ela fez ali na sua imaginação com o Espírito Santo, levando ela a essa área da vida dela, eu fiz isso uma vez na minha vida, né? Onde havia um período da minha adolescência onde eu senti muita raiva, uma situação inevitável. E eu não sabia que essa raiva, para os psicanalistas que têm me observado, eu acho melhor vocês lerem Naaman, tá? As palavras de Deus revelam o nosso inconsciente. Desde lá, desde o início, aonde havia trevas e o Espírito Santo de Deus estava sobre a face das águas. E o que foi que mudou? Foi as palavras de Deus, o que trouxe vida para esse lugar escuro, para essa área de trevas, as palavras de Deus. Então foi as palavras de Deus. Lembra? Estamos em Jesus e Jesus em nós. As palavras de Jesus em nós, dentro de nós. Então damos frutos. Então as palavras de Deus dentro de nós. As palavras de Deus. Primeiro haja luz. E aí depois foi vegetação, separação e assim vai. Onde a própria palavra diz, né, que aquilo que está na escuridão será trazido para a luz. Então, as próprias palavras de Deus revelam aquilo que pessoas humanas, né? Deus deu o próprio conhecimento, por mais que possam não ter reconhecido, só revelaram aquilo que já está nas palavras de Deus. Então, o seu ídolo, aquele que você deve adorar, deve ser Deus. Eu tive a oportunidade uma vez de sentar com uma pessoa que estava fazendo uma pós-graduação cristã. E ali ela falava muito de um teórico. Todo momento que ela sentou na mesa, ela só falava dele. Então essa pessoa, ela já botou esse teórico como o Deus dela, como o sabe tudo, como não sei o quê. Mas por quê? Pouco conhecimento das palavras de Deus. Aonde o teórico, ele só respalda aquilo que Deus já falou. E aquilo que ele fala que não está na palavra, então aquilo não é válido. Porque quem pode conhecer mais do que esse corpo, do que o próprio criador do corpo? Entende? Então, todo conhecimento que nós... Eu gosto muito dos autores que eu trago aqui, porque eles falam do conhecimento, dos estudos, que é válido. Glória a Deus por aqueles que se dedicam a estudar, por aqueles que se dedicam a essa parte da genética. Veja, eu vou tirar o sangue e uma pessoa vai fazer lá contagem, fazer uma avaliação e me entregar resultados. Então, glória a Deus por essas vidas. A pessoa que veio coletar o meu sangue e me traz agora o Espírito Santo, sim, finalizando. Então, eu conversei com essa menina, né? Mas você via...
que o teórico já tinha dominado a sua mente, já tinha tirado Deus do lugar, do primeiro lugar, pela forma, pela validação, enfim. Então, eu só tinha para tirar sangue de 10 horas da manhã. Eu disse, poxa, no horário da aula, pai, eu não posso perder a aula, né? Porque eu já tô com as faltas contadas, porque quando meus filhos adoecem, eu não posso ir. Eu também adoeci, então veja. Aí, engraçado. Aí eu fui de manhã pra aula, e quando deu 9 e pouco, eu falei com a professora, disse que ia tirar sangue, que minha casa é perto da faculdade. E ela disse, tá certo. Eu disse, eu tiro e volto, que eu marquei às 10 horas, que era na residência. E eu tinha orado antes, porque podia ser até 10h30, e a aula começava às 10h20. Enfim, eu fiz a oração e disse ao pai que se fosse a vontade dele, porque eu creio que, mesmo que atrasasse, haveria um propósito. Mas se ele pudesse antecipar. Então, eu vim pra casa e a mulher chegou antes do horário, e era uma irmã de Deus. Uma irmã de Deus. E ali ela tirando sangue, e a gente conversava, disse, glória a Deus pela sua vida. Você atende muitas pessoas durante o dia. Então, há missões de Deus em todas as áreas que nós estamos, dentro de uma faculdade, tirando sangue das pessoas, atendendo no consultório. O problema é que aquilo que Deus nos dá, às vezes se torna o nosso ídolo e domina totalmente a nossa consciência, e o céu não consegue falar com você. O Espírito Santo não consegue dizer algo a você. Você resiste, você descarta, você diz nada a ver, é coisa da minha mente. Mas ali nós conversávamos, disse, quantas almas você encontra? E Deus pode usar você para dar uma palavra, para você falar de Jesus, não é? Porque Jesus senta ali naquele poço e a mulher então chega. E ali eles começam uma conversa. Então ali nós conversamos e aí Deus falou assim. Ele disse, né, honra e glória pro Senhor. Ele disse, pergunte a ela se ela tem filho. E aí eu perguntei, você tem filhos? Aí ali a gente viu a tristeza da alma, né? Ela não deixou transparecer, mas a fala revelou isso. Ela, não, eu e meu esposo já estamos, né, velhos, não sei o quê, enfim. Deus não quis, né? Jesus não quis. Aí a gente começou a conversar, eu disse, mulher... Aquele que criou o teu corpo, conhece esse corpo. E aí ela começou a rir. Eu digo, não ria não, Sara. Não ria não. Porque na verdade é isso. Entende? Ali nós conversamos e glória a Deus pela vida dela. Veja, é verdade. Então creia. Creia que Deus pode te fazer gerar, não importa a idade. Porque Ele criou o teu corpo, Ele conhece teu útero, Ele conhece o teu ventre. Ele conhece este corpo e tem poder sobre ele para ressuscitá-lo, restaurá-lo, renová-lo e fazer infinitamente mais do que eu e você pensamos ou imaginamos, Sara. Além de gerar, amamentar, dar manutenção, como fala a minha irmã. Além de gerar, dar leite, mesmo na velhice. Por quê? Porque é o poder de Deus no teu corpo. Então, humanamente é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, glória a Deus. Veja que eu precisava tirar esse sangue. Eu não só precisava tirar esse sangue, como essa vida precisava suscitar a fé em Jesus Cristo nessa mente. Não é fé em Lília, é fé no nome Jesus Cristo. É fé no nome Jesus Cristo. Nas palavras de Deus que diz que para Ele nada e é nada é impossível. Não há nada impossível que o braço de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus não possa fazer sobre mim e sobre você. Então eu oro em nome de Jesus, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Que nos lugares onde há escuridão, que nos lugares onde não há possibilidades, sendo a tua vontade, opera em nós o teu poder para trazer para o físico, para a realidade, aquilo que não imaginamos, aquilo que não pensamos, aquilo que é perfeito, porque a tua obra é muito boa. Surpreende-nos, Pai, com a tua vontade, porque tu só queres o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Porque o ambiente que ele criou e o que ele trouxe para Adão e Eva foi muito bom.
Então é esta oração que eu oro em nome de Jesus, para mim e para você, que o muito bom, que aquilo que eu e você não pensou, mas que Deus já está pensando, que Deus já está querendo e que Ele já profetizou, se materialize neste ambiente que você está, nessa circunstância que você está, o muito bom de Deus possa nos alcançar. E nos diz o Senhor, o muito bom de Deus na tua área financeira, para quê? Para tu se alimentar saudável, para tu cuidar da tua saúde, diz o Senhor. Porque nós sabemos que hoje se alimentar saudável está mais caro. Não é? E Deus sabe disso. E Ele quer te dar uma condição financeira para eu e você, não só você, eu também estou precisando. A gente possa se alimentar mais de frutas, mais de verduras e menos de produtos industrializados e menos de produtos que matam as células do nosso corpo e menos de produtos que deixam nossas células vulneráveis. Eu oro pelo muito bom do Senhor. Eu oro pelo muito bom de Deus, pelo imaginável e impensado que nós seres humanos limitados não conseguimos alcançar, mas que ao Ele pensar e decidir profetizar, o físico tem que obedecer. Eu oro em nome de Jesus pelo muito bom no teu ministério, diz o Senhor. Eu oro pelo muito bom na tua saúde, diz o Senhor. Aleluia, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu oro pelo muito bom no teu casamento, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu oro pelo muito bom na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Que o muito bom de Deus possa alcançar a vida dos teus filhos, o teu ministério, a tua vida financeira, mas não só para o teu deleite, diz o Senhor, mas para transbordar na vida de muitos, irmão. Para transbordar na vida de muitos, irmão. Trabalhe isso na sua mente. Deus te deu R$1.000, dê o dízimo, dê oferta e ainda dê mais. Abençoe a obra, abençoe a vida de outras pessoas. Aleluia. Tem 10 roupas, pegue 5. Comece a fazer isso. Tem 10 sapatos, pegue 5 e doe. Fique só com 5. Coloque a sua carne em submissão. Pegue esse dinheiro, divida e distribua. Pegue essa casa que vale 50 milhões e venda. E compre uma casa melhor, confortável, para você viver, não tem problema. Mas aí pegue o restante do dinheiro e faça o quê? Compre mais 10 casas com esse dinheiro e dê para quem não tem a quem morar. Aonde o Espírito Santo vai te dirigir. Vamos usar aquilo que Deus nos deu. Você ouviu? A sua casa vale 50 milhões. Compre um apartamento ou uma casa que vale 20. É muito dinheiro, né, irmão? E aí pega o restante e ajuda na obra de Deus, na obra missionária. Compra apartamentos vazios, dá a pessoas que não têm onde morar. É Deus querendo que nós possamos transbordar, José, daquilo que está no seu reservatório, daquilo que você reservou há anos. Para ajudar aqueles que estão passando por escassez. Para ajudar aqueles que estão passando por escassez na área física. Deus não te deu esse dinheiro, essa casa, esse acesso, essa parte cognitiva com tanta inteligência, com tanta disposição, por um acaso. Ele te deu para você transbordar. Eu não sei, você pode ser o dono. Você já percebeu que a pessoa se forma, aí aceita todo mundo. Aí daqui a pouco quando pega, tem muitos cursos, muito conhecimento, pessoas estão procurando demais, o que é que acontece? Os acessos diminuem e passa a ser só para quem tem dinheiro. E aqueles que não têm mais acesso. Jesus não é assim. Jesus não é assim. Glória a Deus que Ele não é. E Ele nos ensina. Porém, é escolhas. Jesus fez escolhas. Escolheu o sofrimento por causa de mim e de você. Mas Ele podia desistir. Porque o nosso Deus é um Deus que nos dá liberdade. Quer pegar todo o seu dinheiro e gastar só com você? Então faça. O que a gente vai fazer? Mas é você que tem que subordinar a sua carne. Não, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou botar na obra. Ah, Lili, os que estão roubando é com eles e Deus. Você é responsável por você mesmo. E você chegar lá, como a gente tem falado, né? E aí, Jesus? Se assim puder falar, Pai, perdoa a irreverência, mas como Pai, acredito que Ele deixa. E aí, irmão, cumpri a obra. Entra aqui, vamos aproveitar daquilo que o Pai me deu. Ó, que irmão é esse? O irmão que se coloca com a própria vida.
Um irmão que fica e persevera. Você não tem poder, mas aquele que está sobre você tem. Você vai ver. Juízes 16, verso 20. Verso 21. Juízes 16, verso 21. É 20 mesmo. Ela disse, 16, 20. Ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez. Ó a mente. Oi. Sairei ainda desta vez. Sairei ainda desta vez. Sairei ainda desta vez. Como antes. Como antes. E me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. Então Sansão, ele destruía todos aqueles inimigos com o poder da carne e sangue? Não, irmãos. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Que realizava esta obra. Porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo de Deus se apossava e ele destruía os inimigos. E ele destruía os inimigos. Glória a Deus por esta palavra. Então, continuando, não venha ficar orgulhoso, diz o Senhor. Porque toda obra que eu e você está realizando é por causa da presença, do poder, do sacrifício de Jesus na cruz. Não venha pensar que você tem poder para fazer alguma coisa. Porque Sansão pensou, mas ele não sabia. Deus não estava mais com ele. Entendeu? E ele só fazia todo aquele tipo de obra por causa da presença de Deus com ele, do poder de Deus com ele. Sim, continuando, né? Roberta Sara, nós falamos, a missionária Rita, Elane Cristina, desculpa, irmão, eu falei que a missionária Rita fazia as lives às 15 horas, mas quem faz é a Elane Cristina, é ela que faz, desculpa, irmã, às 15 horas, ela é uma benção, cheia do Espírito Santo, não que a missionária Rita não seja, não é isso. Mas é porque eu confundi, porque a missionária Rita, ela não faz live, mas ela posta vídeos todos os dias. Mas a Elane Cristina, ela faz live todos os dias, 15 horas. É uma bênção, é uma mulher de Deus, todas duas, cheias do Espírito Santo. A missionária Maia também, né? Helene Dalboni, que é um senhorzinho também, que traz as palavras de Deus. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa que o Espírito... Sim. Carla e Serginho, eles são aqui a caravana que vai passando quando José tem sido jogado no poço e seus irmãos decidem vender. Eu tive essa experiência com esses pastores, Carla e Serginho. Eu fui vender um carro a eles, né? Eles são da igreja cristã Ágape do Brasil. Então, eles tinham marcado com o vendedor online, mas quando ele chegou, eu não lembro se o vendedor estava ocupado ou se estava em atendimento, não sei. Sei que eles caíram na minha mesa. E eu estava nesse dia passando por um processo bem difícil. Meu marido tinha viajado e chegava de uma viagem num sábado. Mas aí ele desligou, né? Aí o telefone, eu não conseguia falar com ele. Eu estava com minha alma bem atribulada. E foi nos momentos de processos bem difíceis no meu casamento. E esses dois pastores sentou na minha mesa. E trouxeram ali o bálsamo de Deus através do Espírito Santo, nos ajudou nessa obra. Veja quantos pastores passou pela gente, né? E muitas vezes nós vestimos camisa de igreja, irmãos. Mas na verdade nós devemos nos vestir de Jesus. Porque ele foi comprar veja, a minha amiga Lilian foi comprar um carro. E aí eu conheci a ABV, conheci os pastores Misael e Ebraunia, que tem a igreja hoje, Acolhidos em Amor. Veja, foram para o meu casamento. Já tiveram a oportunidade de, uma vez quando eu estava num momento bem difícil no meu casamento, eles vieram na minha casa para orar por mim e para o meu esposo. Mas meu esposo tinha uma mente que não queria nada, né, com Deus, assim. E aí não vieram receber os pastores, eu fiquei triste. Eles também. Então eles conhecem a história.
que essa filha, essa serva, que não foi gerada da carne e sangue, não tinha potencial nenhum, mas por causa de Jesus. Jesus faz isso, é o poder de Deus, é o antes e o depois. O depois quando verdadeiramente, então Deus vem pelaqueles. Jesus veio pelaqueles, por pessoas como eu, doentes, pobres em espírito. Então, é por este amor que eu estou aqui. Não é? Assim Ele quis. Só Ele sabe. Então, só Ele sabe porque Ele quis. Então, é Ele. É obra dEle. Eu não vou dizer pra você que é obra minha. Que eu sou assim porque eu quero ser assim. Não, eu sou assim porque há muitas coisas que estão me favorecendo. A graça é favor de Deus, é imerecido. É a proteção dEle. É a proteção dEle. Porque Ele quer que eu evolua. Ele quer que eu chegue. Então, a minha fé no nome Jesus Cristo. Porque eu sempre fui alguém que amei Jesus. Com 13 anos, quando eu entreguei minha vida, ninguém me chamou. Eu já nasci uma dependente de Jesus. Eu mesmo quis, eu mesmo fui atrás dele. E mesmo quando estava com aquele emaranhado mental, que assim, quando o Espírito Santo eu puder ir falando, né? Eu nunca deixei de ter expectativa em Jesus, de buscar, de ler a palavra, de jejuar. Mas eu acreditava que era desqualificada por causa das obras. E você vai entender. Então, a obra de Jesus na minha vida é muito linda, é muito lindo. Muito, muito, muito mesmo. Então, é Jesus. É Jesus. Então, esses pastores, eu digo, deixa eu te contar essa experiência desses pastores, Carla e Serginho. Então, nesse dia, meu marido não atendeu. Então, eu fiquei bem atribulada. Eu ainda não tinha sido tratada na área emocional. Eu já estava bem, assim, no ápice das emoções. Que, na verdade, não era que meu esposo... eu tinha esse entendimento na época e achava que era ele que estava fazendo eu me sentir daquele jeito. Mas não. Eu estava vivendo uma situação com meu marido que era normal eu sentir raiva, tristeza. Mas não do jeito que eu sentia. Por quê? Porque era raiva e dor que eu já vinha carregando desde o ventre, que intensificou na adolescência, na vida jovem e adulta e na vida adulta. Então, eram muitas dores que ali eram descarregadas e ativadas pelo comportamento do meu marido. Os psicanalistas, né, que tem observado aí, depois você vai analisar melhor a minha vida quando Deus assim permitir. Então, ele ativava essas dores. Então, quando o organismo entregava, ele entregava uma sobrecarga a mais. Então, realmente me dominava, porque eu estava adoecida nas emoções, porém eu não sabia. Então, ali, né, eu atendo eles para a venda do carro e eles moravam perto da concessionária e eu disse para ele, deixa eu levar vocês em casa. Então, ali eles não sabiam que eu estava atribulada, com casamento atribulado. Depois de vender, aí eles falaram que eram pastores, eles começaram a falar, irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. Então, ali eu disse que eu estava muito triste, vivendo uma situação muito difícil no casamento. Veja Deus cuidando de mim em cada detalhe, porque eu tinha fé em Jesus. E e eles tiveram coragem de entrar no meu carro, viu? Eu não sei, eu acho que eles ficaram atrás, Senhor, dirija esse carro. Porque na hora, quando eu tentava falar com meu esposo e não conseguia, eu comecei a parar de prestar atenção na direção que eles ficaram atrás e eu levando eles para casa deles. Eles ficaram atrás e eu meio desgovernada no carro, mas consegui deixá-los. Eles desceram, mas eu acho que eles ficaram, Jesus, guarda essa jovem, guarda essa alma, porque eles viram o desespero da minha alma. Então, veja, você não sabe, você vai no mercado, você vai tirar sangue de uma pessoa, você vai falar com alguém e essa alma pode estar em desespero, adoecida nas emoções e Jesus quer salvar. E Jesus quer salvar, não é você que salva, você diz uma palavra e naquele dia aquela pessoa fica viva, fica vivo, fica viva, fica vivo, porque é Jesus que protege, não é você. Mas as palavras de Deus nos salva. Então essa é a caravana que vai passando no dia em que alguém está te jogando no poço. Então essa é a obra de Jesus, para que nós venhamos a nos posicionar e a estar ligado com o céu. Porque você não está indo comprar um carro. Deus está colocando ali uma vida.
Deus está colocando uma mulher ali, ó, que está indo naquele poço, que está indo ali com a sua alma exausta e carregada. Deus está colocando você na frente de Abraão e Sara, aonde já nem mais acredita, mas já nem pensa mais que isso que pode gerar, que isso pode acontecer. Então venhamos ao voltar a andar no Espírito Santo de Deus, a não dizer é coisa da minha cabeça, a rejeitar, a resistir, mas confiar. Parem de ser incrédulos, diz o Senhor, e confiem nas minhas palavras. Porque nós estamos agindo. Deus me traz agora que ele não falou isso antes. Como Tomé. Eu preciso ver. Eu preciso ver. Então, eles me acompanharam. Cada um deles que está aqui. Então, sim, vamos entrar na palavra, né? Gálatas, foi a palavra que o Senhor trouxe para mim. E ainda tem outros aqui que nós iremos ler. Eu acho. Antes de entrar em Gálatas, vamos em Êxodo 40 a 34. Êxodo 40 a 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre o tabernáculo, e a glória do Senhor o enchia. Quando, pois, a nuvem levanta-se de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Quando, pois, a nuvem levantava-se de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então era a presença do Senhor que os guiava. Eles não saíam do lugar se Deus não os dirigisse. E é esse nível de dependência mental que é Deus que me autoriza a falar assim, que Ele quer guiar eu e você. Aonde a sua presença, o seu Espírito, Ele nos guia. Então, bora lá, Gálatas 2, verso 11. Quando Pedro chegou em Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e afastando-se deles. Foi se afastando de quem? Dos gentios, os convertidos. E foi ficar junto de quem? Dos religiosos, né? Enfim. Chegaram, foi se retirando e afastando-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não procediam corretamente, consoante a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obriga os gentios? Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Veja, ele vivia como gentio e eles estavam obrigando os gentios a viverem como judeus. Nós
nós, tu e eu, somos judeus de nascimento e não pecadores dentre os gentios. Então, somos judeus de nascimento e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então veja, o Senhor já me trouxe há alguns dias essas palavras e eu tava, assim, resistindo um pouco. E enfim, a palavra de Deus diz assim, lá no verso 20: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne a vida, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se por mim. O qual me amou e entregou-se por mim. Aí a palavra continua. Eu vou falar o que o Pai falou pra mim, né? Eu tô lendo na Bíblia amplificada, né? Campo de Batalha, da Joyce Meyer. Eu tô lendo nessa versão, porque ela traz uma tradução, assim, que expande, né? Portanto, não considero o presente gracioso de Deus como algo de somenos importância e destrua o seu próprio propósito. E não aniquilo a graça, a favor imerecido de Deus. Porque se a justiça, integridade, absolvição da culpa provém da observação do ritual da lei, segue-se que Cristo, o Messias, morreu em vão. Sua morte foi totalmente inútil e desnecessária. Porque ele está falando aqui, ó. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se nós fôssemos justificados pelas nossas obras, então Cristo teria morrido na cruz em vão. É porque ele coloca entre parênteses aqui a Bíblia. Deixa eu botar aqui para vocês. Tá vendo? Só para vocês verem. Explicando um pouquinho da palavra, tá bom? Mas você pode ler na versão que você tiver em casa. Especificamente, para trazer o exemplo dessa situação, eu me lembro de uma época na minha vida, né, que o Espírito Santo pediu para eu compartilhar, e nós podemos ter essa crença dentro de nós. Qual crença? Eu me lembro que quando o meu esposo, ele decidiu, né, ir embora, um amigo dele tinha se separado, e ali, né, acontece o que acontece no Éden, né? Eva pega o fruto e Adão também come, porque também queria. Então, um amigo dele se separa e ele também decide ir, né? Ele decide ir. Então, antes de ele ir, eu falava, por que isso agora? Não é? Depois que a gente casou, depois que a gente tem filhos. E ali você vê que a mente, ela tá totalmente no engano, na mentira. E só há um que pode tirar do engano e da mentira. É Jesus Cristo. Então, eu tinha consciência dele ser adulto e dele poder fazer suas escolhas. Então, eu não fui atrás. Também porque eu entendia como eu estava frágil emocionalmente, adoecida nas emoções. Então, eu não tinha nem como falar com ele. E eu me lembro que na oração, eu muito triste, porque se você já ouve a Restauração da Alma, eu sempre sonho, meu sonho sempre foi ter uma família. Então, ali, eu em oração, eu dizia, salva minha família, né, Jesus? Mas eu tinha algo aqui, sabe, na garganta? Algo aqui na garganta. E foi na época em que eu tava, veja, fazendo curso de casamento para melhorar ainda mais na relação.
fazendo o chamado para excelência, fazendo o curso de santificação e de repente acontece essa tempestade. E eu me lembro que eu tinha uma aqui, sabe? E porque eu não conhecia ainda o Salmo 139. Então ali eu botei pra fora, né? Num momento de dor, de grito. Então eu falei pro Pai porque ele tinha permitido isso. Se eu orava, se eu jejuava, se eu me casei, né, com 22 anos e meio. E eu era honesta, era fiel, buscava fazer a coisa certa. Então veja, eu estava ali dizendo para Deus que todas as minhas obras garantiam que nada de ruim pudesse me acontecer. Então eu estava presa mentalmente a essa carga. Então eu buscava, né, desde que casada, por eu amar tanto e o meu sonho ser uma família, buscar fazer as coisas com muita excelência, com muita perfeição e não errar. E essa carga era muito pesada. Tanto é que quando eu errava, eu me sentia muito culpada, eu me condenava. Veja. Então, ali Deus, ele tira essa carga de cima de mim. Porque nada do que eu tinha era por conta de eu jejuar, de eu orar, não. Era por causa de Jesus Cristo, do poder de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. Então Deus tirou essa sobrecarga de mim, porque eu buscava incessantemente a fazer tudo correto. E ali na oração eu revelei por quê. Eu revelei para que nada de ruim pudesse acontecer. E ali Deus tratou várias coisas, né? A minha dependência nele, para que eu perdesse o medo, porque muitas dos meus comportamentos é porque eu tinha tanto medo de que a família fosse destruída, de perder a família, que eu vivia com tanto medo que eu trazia uma carga além do que eu podia carregar. Não que hoje eu sou uma mulher relaxada, de que eu não ore, de que eu não jejue, mas ali Deus desconstruiu aquilo. Ele disse, não tenha medo. Porque ainda que te abandone, ainda que te rejeite, ainda que acabe, eu, o Senhor, estou aqui. E naquele período em que ele esteve longe, embora na época eu não entendesse, mas Deus me trouxe um entendimento lá na frente, foi para salvar a minha alma. Porque se ele continuasse no mesmo ambiente que eu, ele poderia matar a minha alma. Entendeu? Então ali foi um livramento, foi na hora que Abraão e Sarai, Abraão e Sara, eles se separam ali. Sarai vai para casa de Faraó. Então, naquele momento ali, para preservar a minha alma, houve aquele momento ali, foi uns 4 meses, eu acredito. E Deus foi me dando a estratégia. Então, foi um momento muito lindo com Deus, onde eu perdi totalmente o medo, onde Ele tratou essas coisas comigo. Entendeu? Onde é ele que está protegendo o meu casamento, onde é ele que está protegendo os meus filhos. E que eu não preciso trazer essa sobrecarga para mim. Eu acredito que você entendeu. Não era pelas obras que eu tinha as coisas, mas por a graça, pelo favor imerecido do sacrifício de Jesus da cruz. Porque então eu estava na minha mente, eu estava trazendo que eu merecia tudo aquilo que eu tinha pelo meu comportamento, e não é isso. É favor, é graça e merecido. Então ele desconstruiu isso da minha mente. O meu jejum faz eu me conectar com o céu e ele me dá a estratégia para as situações. E a vitória é por causa do meu nome, Jesus Cristo. Então ele foi alinhando muita coisa na minha mente. E sim, então eu tinha essa consciência, né, de que eu não podia falar com ele, porque se eu já tinha falado em casa e ele estava dominado na sua mente. Se eu fosse falar, ele ia me machucar, ele ia me magoar, ele ia me dilacerar. Então eu entreguei totalmente a Jesus e fui ficar com o Pai. E ele foi tratando as coisas em mim, até que ele voltou, né, e eu ouvi verdadeiramente da sua boca o que eu sempre quis ouvir. Que eu amo a família, eu não quero viver sem a minha família, eu não quero viver longe dos meus filhos. E eu não sei porque eu fiz isso. Então você veja, eu não precisei falar. Deus mesmo operou. Porque se eu fosse falar, a gente ia brigar. E eu ouvi de pessoas, coloca Lei Maria da Penha. Por quê? Porque como ele foi embora, mas ele queria saber onde eu tava, porque eu chegava a tal hora. Entendeu? E aconteceu até de uma estratégia, porque como eu moro próximo da família dele,
Então, o que acontecia? Deus me deu estratégia, né? Eu ia na sexta para casa da minha mãe com meus filhos e só voltava no domingo, quando era o final de semana de eu ficar com meus filhos. Então, ele não sabia onde eu estava. E também aconteceu situações com ele, que no tempo certo vai contar o testemunho, em que fez ele pensar sobre as atitudes dele, sobre aquela decisão. E ele veio e... Mas, Lilian, como saber se a pessoa mudou? Irmãos, você hoje diz para Deus, Pai, me perdoa. Como você vai saber se você não vai errar de novo? Como você vai saber se não vai cair? Você tem que vigiar para não cair em tentação. Então ele podia chegar 10 vezes pedindo perdão. Eu tenho que perdoar, porque é isso que Jesus está fazendo comigo todos os dias. Me perdoando, tendo paciência e tendo misericórdia. E aí eu orava as feridas, as dores. Eu sei, Jesus, que tu vai curar. Eu falava isso em oração. Eu falava onde está doendo. E foi aí quando começou a liberdade na oração. Eu falar realmente o que eu estava pensando, o que vinha. Para quê? Para Jesus tratar. E comecei a ficar nua para essas desconstruções mentais que eram sobrecargas e julgos que o próprio Deus não queria sobre mim. Que o próprio Jesus aliviou essa carga e esse jugo que colocaram sobre mim. Aonde ele tem protegido tudo aquilo que eu tenho, como ele é maravilhoso. Então eu já vi ele chorando na frente dos nossos filhos e dizendo, eu não sei porque eu fiz isso, eu magoei muito a mãe de vocês, eu magoei vocês. Aí tu acha que eu conseguiria convencer essa mente a pensar desse jeito? Não. O próprio Espírito Santo, o próprio Jesus na causa, a mão poderosa de Deus é obra de Lilian? Não. Porque se eu disser que é por causa do meu jejum, da minha oração, não, eu estou desqualificando o que Jesus fez na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar, para destruir toda a obra do diabo. Então eu só fiquei na posição, sem força, sem ânimo, sem disposição, mas conversando com o Pai. Por quê? Porque ele queria me libertar do medo, ele queria me libertar do pensamento das minhas obras, de que estava garantindo tudo o que eu tinha e daquela cobrança interior de ser perfeita. Perfeita. Tudo, irmão. Aí eu botava minhas apostas, aí eu não sei o quê. E não é que eu não faça hoje, mas assim, eu sei que eu faço porque eu quero dar o melhor. Porque Deus me dá o melhor. Mas tem dia que eu tô cansada, então não dá pra botar minhas apostas. Entendeu? E eu tenho que ter na minha mente que Deus é o meu Deus. Porque se eu vivesse sobre esse medo, isso é uma prisão. E Deus me libertou. Então, as palavras também que Deus, e essas coisas são muito antigas, então as pessoas não têm trazido, né? Porque eu não tenho o hábito de pensar nessas coisas. Só quero trazer as palavras todas que o Espírito Santo trouxe para mim. Lá em Ezequiel 11, 22 e 25, diz assim. Cadê? Ezequiel 11, 22 e 25, só pra gente finalizar, tá? Vou deixar os versículos aqui que eu tinha anotado das palavras que Deus. Ezequiel 11, 22 e 25. 11, 22 e 25. Então, os querubins elevaram suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. A glória do Senhor levantou-se do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Espírito levantou-me e conduziu-me em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus, e se foi de mim a visão que eu tivera. Então falei aos dos cativeiros todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. A presença de Deus saiu ali da cidade, a glória do Senhor. A glória do Senhor levantou-se do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Foi com aqueles que estavam indo cativo para a Babilônia. Irmãos, a presença de Deus é poderosa. Não venhamos esquecer que é esta presença. Então Lucas
18, 19. Lucas 18 e 19. Lucas 18. Jesus respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Então é por isso que a gente sofre quando a gente erra, sabe por quê? Porque a gente acredita que é bom. E a gente tem que transitar mentalmente de que toda obra boa que nós temos feito é por causa da obra redentora de Jesus. É por causa do sacrifício de Jesus. É por causa do amor de Deus por nós. Aí Jesus, o Espírito Santo e o poder de Deus é que tem realizado essa obra. Não é uma obra da carne e sangue. Não é a obra de carne e sangue. Então, muitos que nasceram dentro da igreja, religiosos, estão fazendo com que aqueles, os pobres de espírito, os doentes, se sintam como? Se sintam como? Invalidados, inferiores, por causa do orgulho que eles têm das próprias obras. Mas tenhamos consciência. Nós não evoluímos por causa de nós mesmos. É Deus nos protegendo. É o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se não fosse Jesus, os filisteus, como Sansão, destruiria eu e você. Pegaria eu e você e colocaria na vergonha assim, ó. Daria festa, escarneceria da gente. Mas é a presença de Deus em nós e o seu poder. Essa obra é de Deus, não é carne e sangue. E é do sacrifício de Jesus na cruz, como disse, como trouxe esse entendimento e essa clareza maior do Espírito Santo de Deus, aonde o meu pastor falou na última ministração. Então veja, o outro versículo é Marcos 10, é Mateus 7. Mateus 7. Então Jesus está dizendo o quê? Só há um bom, Deus. Então acabou. E por que a gente fica triste quando erra? Porque a gente acha que é bom. E se a gente não tiver fé em Jesus Cristo, o que o adversário vai dizer? Obrigada, Espírito Santo. Ele me lembrou o que ele tinha me dito. Aí o seu cérebro vai ficar lhe condenando e lhe culpando. E você precisa ter fé que Jesus lhe perdoou e que ele pagou um alto preço para lhe salvar. Porque se você for pelo seu organismo, ele vai te condenar. Você precisa continuar com fé de que você vai chegar, de que você vai entrar, de que o Espírito Santo está te ajudando. E aí você colabora com o Espírito, porque Deus te dá o poder para avançar. De glória em glória, nós temos nos separado, temos sido transformados pelas palavras de Deus. Então o Espírito Santo é quem está nos conduzindo. É Mateus 7. Mateus 7. O 7. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E pedido-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus. O que a palavra de Deus está dizendo sobre a gente? Sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus. Que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, também tem Êxodo 7:1. Êxodo 7:1. Sem Jesus a gente não conseguiria, irmãos, fazer nada.
sem Jesus. 7:1. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Arão, teu irmão, será teu profeta. Então veja, Deus estava dando da sua autoridade para Moisés. Moisés, na sua humanidade, não podia fazer nada. Então Faraó não matou Moisés, não paralisou a obra, não... Por quê? Porque Deus está comigo e com você. Não é nossa carne, não é nossa obra, não é. É o sacrifício de Jesus na cruz. Então, por isso que estamos conseguindo. Por isso que temos dado fruto. Por isso, porque Jesus está em nós. Então, deixa eu ver se faltou alguma. Para encerrarmos, eu acho que só faltou... Eu acho que foi Ezequiel. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro se eu já li com vocês. Porque meu filho me chamou, eu dei uma paradinha. Ezequiel 11, 22, 25. Ah, sim, a gente já leu. Ezequiel, a gente já leu. Romanos 8:4. Foi o último. Romanos 8:4. Tenha paciência em nome de Jesus. Para que tanta pressa? Sua mente agora está dominada com as palavras de Deus. 8:4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.